Provérbios, capítulo 24, verso 3. Vamos usar uma palavra bem objetiva, porque nós vamos orar aqui muito hoje, amém? Glória a Deus. Eu vou te dar alguns motivos para você orar e mudar o seu caminho hoje, em nome de Jesus. Espero mexer com você hoje. Espero que a palavra do Senhor venha sacudir a sua vida e você se levante em oração para mudar algumas coisas na sua vida. Provérbios diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Em uma outra versão diz: uma pessoa com bom senso e sabedoria tem muita força. Uma pessoa inteligente, com uma rica experiência da vida, redobra sua própria força natural. Pois é justamente com essa sabedoria que se faz a tática da guerra, mais do que com a força. E a vitória é em geral para os que lutaram, tendo chefes inteligentes e generais bons conselheiros. E a vitória é em geral para os que lutarem, tendo chefes inteligentes e generais bons conselheiros. Feche os seus olhos. Pai, que não seja no falar do homem, mas no poder do Teu Espírito Santo. Cerca este lugar com colunas de fogo e aviva o nosso coração. E quem crê, diga amém. E aplauda o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é lindo. Glória a Deus. Eu gosto de pregar sobre os caminhos. Já tem várias pregações sobre caminhos. E quero falar sobre alguns caminhos, algumas escolhas. Porque escolhas e caminhos nos levam a algum lugar, claro. Mas há alguns caminhos que nós tomamos que o final dele não tem como ser diferente. Apesar que algumas pessoas tenham esperança que esses caminhos sejam diferentes. Apesar que algumas pessoas acreditam que com elas vai ser diferente. Apesar que alguns acreditam que a mão de Deus, que não sei o que, vai abençoar para que o caminho seja diferente. Mas no final não é. A Bíblia fala que temos falado aqui repetidas vezes, que a sabedoria edifica, a sabedoria constrói, e a inteligência mantém, se firma. Temos caminhado por essa trajetória de buscarmos, e pensarmos termos sobre a nossa vida a bênção de Deus. Analisamos alguns personagens e vamos analisar nessa noite alguns personagens. Mas o certo é que a vida nos leva a caminhos, e caminhos que trazem suas armadilhas, caminhos que nos levam a situações da nossa vida em que alguns se sentem encurralados, em que alguns se sentem presos, em que alguns se rendem, mas alguns encontraram sabedoria e inteligência para se reerguerem no meio de momentos difíceis e cruciais da sua vida. Não há ser humano que não reage com estupidez, nem pessoa tranquila que não tem os seus momentos de desespero. Nós devemos ter consciência que somos uma massa de pessoas imperfeitas em uma sociedade imperfeita. Você vai frustrar pessoas e pessoas vão frustrar você. O ser humano pode viver amordaçado dentro de si e ainda assim não falar nada, não ter o que falar, ainda que a sua língua seja livre. Pode ser acorrentado, ainda que as suas pernas estejam soltas. Pode estar asfixiado, ainda que o seu pulmão esteja livre para respirar. Há pessoas que por simples gestos, por alguns momentos na vida, perdem a respiração, perdem o jogo das pernas, perdem o seu falar. Recebem cargas de emoções que os travam, que impedem de avançar na vida. E isso faz com que eles aceitem algumas sentenças. Porque escolheram um caminho errado,
e entraram por um caminho errado, e não tiveram sabedoria, não tiveram inteligência para mudar, e aceitaram as armadilhas do caminho. Por exemplo, quero falar sobre 4 caminhos que nos levam a armadilhas e 4 caminhos inteligentes que nos levam à vida. A Bíblia fala em Romanos 12:12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. 1 Pedro 1,14 diz, como filhos obedientes, não vos conformeis. O primeiro caminho que nos leva à armadilha é o caminho do conformismo. Pessoas que chegaram ao nível da vida e se conformaram com a situação, e se conformaram com o que estão vivendo. Pessoas que se conformaram com os seus vícios, com as suas limitações, com o seu estado, que não mudaram, que não creram no poder do Senhor Jesus, que não creram nas mudanças, que não acreditaram no seu potencial, nem nos seus líderes, nem de alguma pessoa que encorajou. Pessoas que encostaram e ficaram ali conformadas com a vida. O conformismo, claro, é a arte de se acomodar, de não reagir e aceitar passivamente as dificuldades da vida, das camadas sociais, as barreiras físicas. O conformista, ele segue calado, impedido de lutar pelos seus ideais. Ele desiste dos seus ideais, de tudo aquilo que ele sonhou, aquele jovem, aquele adolescente. Quem tinha sonhos aqui na adolescência, que hoje diz que não tem mais jeito, porque escolheu um caminho tão difícil, um caminho tão errado, que não há mais como voltar. Ele não investe mais nos seus projetos, ele desiste de mudar a história. Alguns anos atrás, irmãos, eu poderia abaixar a minha cabeça, eu poderia aceitar uma depressão, entender que é normal ter depressão, entender que é normal tomar remédio, que é normal tudo isso. Eu poderia aceitar uma sentença na minha vida, eu poderia conformar, porque a igreja pagou o meu salário, a igreja cuidou da minha família, a igreja cuidou dos meus filhos, fui abraçado, mas eu não aceitei ninguém cuidar da minha família, eu não aceitei não produzir, eu não conformei com isso. Há pessoas que aceitam os seus problemas, as suas limitações, aceitam os seus fracassos, aceitam o pecado, aceitam o vício, como se não houvesse uma forma de mudar isso. Aceitam passivamente as dificuldades, não investem na sua história, não querem alterar a sua história. Eu estava em uma circunstância da minha vida, eu ainda jovem seminarista, e o pastor pregando na capela do seminário, eu já com 29 anos de idade, 28, 29 anos de idade, não tinha realizado nada. Não havia ninguém na minha casa que não realizou nada. Não havia ninguém na casa dos meus pais e nem da minha mãe que tivesse feito alguma coisa grande. E eu vi um pastor pregando uma mensagem sobre isso, sobre você mudar a sua história. E eu vi a pregação de Marcos, quando ele teve o confronto com o apóstolo Paulo. Então ele é obrigado a voltar para a base missionária. Barnabé segue com ele, mas ele não aceita aquilo. Ele não aceita aquilo. Ele fala assim: não, eu não aceito, eu não me conformo. Eu quero andar com o apóstolo Paulo, eu quero escrever a minha história. Sabe, o apóstolo Marcos foi o primeiro a escrever um evangelho. O primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, justamente esse que o apóstolo Paulo manda voltar. Mas ele não aceita uma sentença, ele não se conforma com aquilo, ele não se conforma com aquilo e ele dá a volta por cima. Talvez você está aqui nessa noite, alguém foi duro com você, a vida foi dura com você, o seu patrão foi duro com você, a sua esposa, o seu marido, alguém foi duro com você, você abaixou a cabeça e você não levantou nunca mais,
Bate no ombro dessa pessoa e fala assim: é hoje. É hoje que você vai mudar essa história. É hoje, em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui. É hoje que você vai mudar essa história. Você vai levantar essa cabeça. Eu conheci uma jovem que cresceu toda empolgada para ser uma ministra de louvor na casa do Senhor. E ela foi cantar uma canção e alguém disse para ela: você não serve para cantar na igreja. E essa jovem abaixou a cabeça. E ela voltou para o seu lugar. E por muitos anos ela não cantou na igreja. Por muitos anos ela achou que ela era incapaz. Ela se conformou com uma palavra de derrota. Mas em nome de Jesus, toda palavra de derrota na sua vida vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque Cristo e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E você se conformou com essa sentença, e você carregou essa sentença, e você não quebrou esse jugo na sua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai quebrar esse jugo, você vai quebrar essa palavra. Eu não me conformo, eu não sou assim. Sabe por quê? Cutuca o irmão assim, sabe por quê? Porque você nasceu de novo, você nasceu de novo, você nasceu de novo da água e do Espírito. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tem pessoas, irmão, que você quer mexer com ela, é o contrário. É falar com ela assim: eu acredito que você não é assim. Ah, não, eu vou te provar. Mas tem gente que quanto mais você desafia, mais ela aceita a palavra. Mais ela se conforma, não assume responsabilidade como um agente transformador do mundo. Ai, eu não tenho potencial para trabalhar na igreja. Ai, eu não tenho potencial para fazer isso, para fazer aquilo. Ela não assume que Deus chamou você para transformar o mundo, meu irmão. Você crê nisso, que Deus chamou você para transformar o mundo? O seu mundo é aquelas pessoas que estão ao seu redor. E você tem o Espírito Santo de Deus. E Ele é altamente capaz para usar você, para transformar as pessoas que estão ao seu redor. Não vem de nós mesmos. O conformista acredita que tudo é obra do destino. Por outro lado, o inconformado acredita que ele pode mudar o seu destino. E naquele dia, naquela palavra, eu mudei o meu destino. Eu mudei a minha história. Eu acreditei que com Jesus eu posso ir muito mais longe. Com Jesus eu posso alterar todo o ciclo, eu posso alterar todo o circuito da minha vida de derrota, toda a maldição, tudo aquilo que ninguém fez. Com Cristo eu posso ir mais longe. Cutuca esse irmão aí e profetiza para ela: com Cristo você pode ir muito mais longe, você pode vencer, você pode quebrar as cadeias. Basta você crer, basta você acreditar. Não seja um conformado. Agora, por outro lado, alguns são ágeis para ganhar dinheiro, mas são lentos para conquistar o que o dinheiro não compra. Alguns são seguros para dirigir carros, mas frágeis para controlar suas emoções. Tem pessoas que o diabo derruba elas facilmente. Dá um rabo de arraia, qualquer coisinha, sabe como derrubar uma pessoa. Tem gente que você sabe como derrubar por causa das suas emoções que são frágeis. Alguns são peritos em conquistar metas profissionais, mas são lentos para conquistar os seus filhos. Exímios leitores, mas péssimos em comportamento. Brilhantes para investir na própria empresa, mas péssimos para investir em si mesmo. O caminho do conformismo leva às armadilhas da mente que arrasta mulheres, homens, jovens e adultos para não avançar e não prosperar na vida. O conformista é mentalmente preguiçoso, pelo menos naquela área que ele se considera incapaz. Não exerce suas escolhas por medo de assumir riscos. Prefere a insegurança ao entusiasmo. Prefere enterrar os talentos que Deus deu do que combater os conflitos que o tornam fracassado. Não tem amor próprio. Não usa do seu potencial para executar os seus sonhos. Sabe, é como se ele negasse a Cristo.
sem falar. Tem pessoas que negam a Cristo no seu andar, no seu caminhar. Eles não falam, mas eles se conformam com tantas coisas, que eles negam a Cristo. Não há fé no coração deles, não há alegria no coração, não há força, eles não se renovam, eles não avançam. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa entrar dentro de você e possa mudar isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Que você possa listar coisas da sua vida que você disse: olha, não tem jeito. E diz: não, a partir de agora tem, porque o Espírito de Deus, como diz a canção, né? O Espírito de Deus se move em mim, eu oro, eu canto, eu pulo, eu danço como o rei Davi. E o Espírito de Deus vai entrar na sua vida hoje, e você vai vencer através da oração, e você vai praticar isso aqui hoje, e você vai levar isso para sua casa, para o seu trabalho, e você vai mudar a tua história hoje, vai pegar um caminho inteligente que vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e profetiza: é hoje que eu vou mudar. O segundo caminho que nos leva às armadilhas da nossa mente é o coitadismo. É a arte de ter pena de si mesmo. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina o teu coração, assim é ele, ou assim ele o é. Semana estava lembrando do pastor Léo, estava dizendo, né, das suas conquistas lá, dos seus sonhos e projetos. Aí cheguei em casa, Léo, pastora Paula, eu estava lembrando, né, do que representa essa vitória, pastor Léo. Um jovem que atravessou uma ponte com uma mochila nas costas do interior. Tem pessoas que saíram de casa muito pobres, não tinham apoio de ninguém, chegaram, venceram, combateram e hoje prosperaram. Mas tem pessoas que falam assim: ninguém me ajudou, ninguém me abençoou, são coitadinhos, Deus não me ajuda, Deus não faz isso, e ninguém faz aquilo, eu não tenho pai. Aí acha que seu pai que te ajudou, né? Não, mas você tem pai rico, vai saber a história. O coitadismo e o conformismo, eles têm uma potência junto, capaz de aprisionar o seu eu, para que você não utilize as ferramentas para transformar a sua história. Parece que anda meio junto o conformismo com o coitadinho. E esses dois juntos não conseguem mudar a história, porque não acreditam que Deus é capaz para usá-los para mudar a história da vida deles. É a incredulidade. O coitadismo e o conformismo aprisionam o eu, levam à impotência de limitações. E aí tem mais uma coisa: essas pessoas não têm vergonha de dizer sobre ser desafortunado. Eu sou um derrotado. Você conhece alguém assim? Nada dá certo para mim, não, meu caso não tem solução, não tem mais jeito, eu não consigo mais engravidar, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo comprar um carro, eu não consigo ter uma profissão, eu não consigo ter uma faculdade, nada dá certo para mim, ó dia, ó vida, ó noite, ó madrugada. Nem todo conformista é coitadinho, mas todo coitadinho é um conformista. Porque o coitado demonstra seu complexo de inferioridade e a sua vida miserável. O que usa da sua miséria, olha para você ver que interessante isso. O que usa da sua miséria para atrair as pessoas, pastor Gilberto. Eu entendi, porque tem gente que chega para mim só para falar: ai pastor, para mim está tão difícil. Eu entendi porque ele usa da propaganda. Diz que a propaganda é a alma do negócio. Ele usa da propaganda de coitadinho, de derrotado, de fracassado, para poder chegar perto das pessoas. Ele usa da propaganda, ele usa da miséria, e essa miséria faz com que os outros fiquem por perto dele, para exercer misericórdia, para estender as mãos, para estar ali perto. Portanto, ele ganha com a propaganda. Estão sempre esperando que os outros o encorajem,
Tipo, você é capaz, não desista, você é inteligente, você querido. As pessoas falam, mas a palavra não entra no coração. Sacode essa pessoa em nome de Jesus. Sacode, tem que entrar no teu coração, irmão. Hoje tem que entrar em nome de Jesus. A Bíblia fala, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Se Deus mudou a minha história, se Deus mudou a minha vida, querido, Ele pode mudar de qualquer um. Para de depender das migalhas dos outros. Para de autocomiseração. Cristo tem poder. Você crê nisso? Cristo tem poder. Para de ficar observando o poder na vida dos outros e começa a atrair o poder para a sua vida. Começa, Senhor, eu quero na minha vida o teu poder. Eu quero ver na minha casa o teu poder. Eu quero que os meus filhos vejam o teu poder. Eu quero buscar a tua presença, porque a tua presença traz a tua glória na minha vida e manifesta. E por onde eu andar, eles vão ver a glória de Deus, porque o Senhor me faz subir como águia. Pode aplaudir o Senhor. Sabe, essas pessoas gostam de cuidar das pessoas, mas não cuidam de si mesmo, Lúcia. São exímios cuidadores de pessoas, mas no quesito cuidar de mim mesmo, são um fracasso. Envergonha o nome de Cristo. São vagarosos aquilo que deveriam ser desesperados. Eles se auto-abandonam. Usa o poder de Deus para abençoar o próximo, mas não tem autoridade sobre si mesmo. Mas em nome de Jesus, profetiza aí, pensando, eu vou te dar uma bronca espiritual hoje. E você vai levantar tu que dorme. E você nunca mais vai ser coitadinho. E nunca mais você vai ser conformado. Você vai se levantar no nome de Jesus e vai subir como águia. E as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aplaudir o Senhor, profetiza, eu vou vencer. Eu vou mudar a minha história. O terceiro caminho que leva a armadilha da mente humana é reconhecer os erros, ou melhor, não reconhecer os erros. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Provérbios 29:1. O medo de reconhecer os erros é, acima de tudo, o medo de se assumir como um ser humano com imperfeições e defeitos. E como nós vivemos uma sociedade de super-heróis, quando alguém nos aponta um erro, mudamos de cor, mudamos até o humor. Quando alguém revela uma atitude estúpida, ficamos indignados. Muitos pais, olha isso aqui, Augusto Cury que escreveu, muitos pais querem que seus filhos sejam humanos, mas eles mesmos se comportam como supra-humanos. Pais querem que os seus filhos reconheçam os seus erros, mas não reconhecem os erros deles. Querem que os seus filhos se humanizem, mas se comportam como deuses. Essa é a parte que você fala assim, é forte. Pais que nunca erram. É só o filho que está errado. É só o filho que está errado. Não posso demonstrar fraqueza. Não posso, não sei o quê. Pais que se mostram deuses. Por isso muitas crianças nascem coitadinhas e conformadas. Porque o pai está tão longe, tão perfeito, que eles abandonam o caminho e falam, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Nunca vou ser igual à minha mãe. Eles são perfeitos demais. Eu sou, ainda mais nesse sistema de tanto para casa, de tanto exercício, de tanta prova, de tanta nota, mas não é para esconder também a tradição também, viu, cambada? Tem que estudar mesmo. Vamos equilibrar o negócio aí.
estou entendendo. Mas às vezes é bom você reconhecer os seus erros diante dos seus filhos. Eu fico bravo com o Aleph quando eu tenho que corrigir o Aleph. Eu falo assim, você me obrigou a fazer isso. E eu peço perdão para ele. Não por ter corrigido. Sabe, nós temos que demonstrar fraqueza para os nossos filhos, para que eles vejam Cristo na nossa vida. Porque quando se fazemos fracos, nos tornamos fortes, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Uma pessoa que defende suas ideias está correta, mas quem defende demasiadamente sua posição, revela uma grande insegurança. Ela não se deixa influenciar, não se deixa corrigir, não se deixa repensar. Ela defende excessivamente as opiniões e remete fragilidade. Então tem pessoas que são educadas e mansas, e nos primeiros 5 minutos de conversa, é tudo muito bem, é agradável. Parece até anjo. Mas vai conviver com ela mais que 5 minutos. É um tormento. Jesus teve reações que chocaram o mundo. Ele mudou o conceito de humildade. Não deixou lições. Chamou 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e disse: a minha alma está amargamente deprimida. A minha alma está amargamente triste. Para quantas pessoas na sua vida você já disse isso? Conta aí. Para quantas pessoas você chegou perto e disse: a minha alma está abatida. Estamos nos isolando, construindo uma capa grossa, tornando super-heróis, homens que não se dobram, que não reconhecem suas fragilidades, que não reconhecem as suas fraquezas, e por isso vivem prostrados. Só um ser humano verdadeiramente forte pode declarar sem medo a sua fragilidade. Só um ser humano maduro não tem medo de si mesmo. Infelizmente, grandes líderes espirituais se tornaram solitários. Não dividem seus sentimentos, suas angústias, seus desertos. Tem medo da crítica, da rejeição e da exposição. E como as pessoas estão sendo difíceis de confiar, mais pessoas estão guardando as suas vidas em caixas de segredo, e mais pessoas estão adoecendo cada vez mais, porque não abre o seu coração, não reconhece os seus erros e não pede ajuda para os universitários. Mas em nome de Jesus, você vai mudar isso. Bate o ombro, bate a mão no ombro dessa pessoa. Você não é tão forte assim. Olha bem para o olho e fala assim: você não vai aguentar essa pressão. Eu sei que você não é o super-homem, nem a Mulher Maravilha. Eu sei que você precisa de ajuda. Quantos casais não se comunicam? Quantos casais não abrem o coração com o outro? Quantos casais não conversam sobre finanças? A vida financeira é um verdadeiro esconderijo, uma caixa de Pandora. Não abrem as suas vidas. Se afastam cada vez mais um do outro. Não contam dos seus problemas do trabalho. Chega em casa, não podem ter conversas cruciais. E as conversas são superficiais. Aí um belo dia, chega uma avarenta e faz assim. A mulher também não vai lá saber. Chega uma, como é que é lá, aquela espírito de pomba-gíria, olha e fala assim: eu estou sentindo que você está muito preocupado.
eu estou sentindo que você precisa conversar. E ele pensa, poxa, minha mulher nunca fez isso. Ou o homem vira para a mulher e fala assim, eu estou vendo que você está muito pressionada, você está sufocada. E a mulher, nunca meu marido me perguntou isso. Aí os olhos deixa de ser redondo e faz assim, está amarrado em nome de Jesus. Você vai abrir seu coração hoje, não vai, para sua esposa? Vai chegar em casa, meu bem, fala comigo que eu estou aqui para te ouvir. Eu sei que você é fraca, não tenha medo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, dê. Sua palavra é linda. Olha o exemplo de Jesus, irmãos. Olha o exemplo de Jesus. Glória a Deus. Ele dividiu seus sentimentos, suas angústias. Em nome de Jesus, você vai abrir o seu coração. Você vai abrir o seu coração, não vai? Amém? Quarto caminho que leva à armadilha da mente humana é o medo de correr riscos. Tem pessoas que têm o medo de correr risco. E ao mesmo tempo se sentem fracassados e frustrados por nunca ter experimentado algo a mais na vida. Como? Se você nunca se permitiu. Se o medo travou você, se os desafios não fazem você avançar, se a sua fé não leva você ao nível maior, se a sua crença não faz você avançar, se a palavra de vitória não faz você quebrar barreiras. Quantas vezes não arriscamos a nossa vida e confiamos na promessa do Senhor? Hoje mesmo de manhã nós vimos que Jacó se arriscou. Ele disse, eu só saio daqui se o anjo me abençoar. O próprio Abraão arriscou quando levou seu único filho para o sacrifício. Sabe por que pessoas não arriscam? Porque elas não confiam em ninguém além delas mesmas. Elas não confiam em Deus. Só confiam naquilo que elas conseguem segurar. Mas em nome de Jesus, você vai vencer esse medo. Você vai superar esse medo. Porque Deus tem projetos para você. Abre as suas mãos aí. A Bíblia fala que os velhos sonharão. Então, como você ainda não está lá, ainda tem muito projeto para você em nome de Jesus. A sua empresa vai voar. O seu trabalho, você vai chegar lá no topo. Deus tem os melhores empregos. Você vai ganhar muita alma para o Senhor Jesus. Tem muita coisa para você fazer em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Você tem que se arriscar. Você tem que se arriscar. Você tem que avançar para experimentar a fé que excede todo o entendimento. Tem que experimentar a fé em Cristo Jesus. Tem que sair do seu limite. Algumas pessoas na Bíblia não aceitaram o conformismo. Não aceitaram se dar por coitadinhos. Não aceitaram uma vida cercada e regrada. Reconheceram suas limitações. Reconheceram quem eram. Tiveram ousadia, coragem para vencer. Por exemplo, Marcos 7:25. A Bíblia fala sobre uma mulher sírio-fenícia. Porque é uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo. Ouvindo falar dele, foi e lançou os seus pés. E essa mulher era grega, sírio-fenícia de nação. E rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos,
porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, olha a inteligência, irmãos. Sabe, tem coisa que não é pela força. Tem coisa também que não é pela fé, é pela sabedoria e inteligência. É estudar a palavra de Deus. É você comprar um bom livro, ler um bom jornal. É você andar com pessoas mais inteligentes do que você. É você querer abrir as suas conexões e querer aprender um pouquinho mais. Para você não ser surpreendido e não encontrar um teto, alguma coisa que limite você. Essa mulher correu riscos. Olha o que ela disse para Jesus. Ela, porém, respondeu e disse, sim, meu Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo das mesas as migalhas dos filhos. E Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, meu Deus, você tem razão. Eu sou obrigado a concordar com você. E quando ela chegou em casa, sua filha estava curada. Ela poderia ter voltado para casa, irmãos, dizendo assim, aí, como é que foi? Não posso, eu tenho que esperar Jesus acabar lá o negócio lá, eu não sou judia, eu sou sírio-fenícia, não posso. Mas ela correu o risco, mesmo não sendo uma judia, mesmo ela não fazendo parte da mesa, ela correu o risco. Só de uma mulher chegar perto de Jesus, já ela correu um grande risco, mas ela foi ainda mais, ela disse, Senhor, os cachorrinhos comem da mesa. Sabe, tem pessoas que aceitam as coisas muito fácil, que aceitam os levantes muito fácil, que aceitam os problemas muito fácil, que aceitam as sentenças muito fácil. Eles não pensam, eles não raciocinam. São hábeis para tantas coisas na vida, mas espiritualmente são nécios. Não sabem chegar diante do Deus poderoso, não têm argumentos diante de Jesus, porque não conhecem a palavra do Senhor e não conseguem mudar a história. Essa mulher mudou a história dela. Essa mulher que não tem o nome entrou na Bíblia, na palavra viva de Deus. Aí você pensa assim, mas pastor, ela se comparou com um cachorrinho. Meu irmão, a filha dela foi liberta. E eu sei que para a mulher e para uma mãe é isso que importa. Talvez você errou, irmãos, e entrou num caminho errado na sua vida. A Bíblia fala em Lucas 15:17, que um jovem pegou a sua riqueza e foi gastar na vida, foi para o mundo, mas ele cansou de ser burro. Diga assim, você não cansa de ser burro, não? Não sei se você é burro, não, mas vai que é, entendeu? Você não cansa de ser burro, não? Talvez você está batendo cabeça no poste, tem quantos anos? Esse jovem rico, o filho pródigo, o que ele falou lá em Lucas 15:17? Os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Reconheceu os seus erros, eu errei. Vou ficar aqui passando fome. Vou ficar aqui, vou viver de mendigo, comendo bola de porco. Tudo bem, errei, meu pai falou, meu irmão falou, fulano falou, o pastor falou. Vai ficar no erro? Vai passar a vida toda por causa disso e não vai consertar? Não, aquele jovem, aquele filho pródigo reconheceu o seu erro. Não vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados têm comida para comer e comem do bom e do melhor. Sabe, tem gente que não conserta, mas nem a burrete. Oh, meu Deus. Está comendo pão que o diabo amassou, mas ele não baixa serviço. Não se rende aos pés da cruz, não se dobra, não se humilha, não pede ajuda, não confessa. Tem gente que divorcia, mas não abre o coração, não conta seus problemas, dorme em quarto separado, mas ninguém fica sabendo que está separado. Porque não quer dar o braço a torcer para alguém. Não é que as suas pessoas reconheçam a sua fraqueza. Tem gente que já quebrou financeiramente, mas está vivendo de status, porque não quer perder o status quo que conquistou.
e vai se endividando, e vai rotando caviar, e vai por aí afora mostrando uma aparência de uma pessoa que já deixou de ser há muito tempo. Não reconhece seus erros, não volta, não se humilha, não conserta. É o que Provérbios diz, uma hora Deus fala assim, não dá mais, não quero mais também, chega, cansei de mandar ir para consertar a sua vida, vai e volta e não vai, e você não abre, tem gente que só abre pela metade, só vai até onde interessa. Quando você chega perto da ferida, ela muda de igreja, muda de emprego, muda de bairro, muda de casa. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha história, da minha casa, sei eu. Falsidade. Hipócritas. São artistas da vida, representam um papel. E por onde vão? No final é a mesma história. Muda de igreja, porque brigou. Muda de trabalho, porque brigou. Muda de bairro, porque brigou. Aquela casa, não pode ir lá mais porque brigou. Porque não reconhece. Eu tenho um problema. Eu preciso de ajuda. O filho pródigo reconheceu. Talvez, irmãos, você não fez nada de errado. Talvez a vida te pregou uma peça. E agora você está numa situação complicada como Noemi. Que tem que voltar para a sua família, numa situação difícil, a mulher não podia trabalhar, e talvez perdia todo o seu status, uma vida miserável. Crise chegou até você, mas Noemi, ela não deu uma de coitadinha. Ela não se conformou. Ela disse para Ruth, o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu vou contigo. Eu não vou voltar. Eu não vou recuar. Não tem unção de caranguejo. Tem unção de estilingue. Eu dou uma charré para ir para frente, para ir para longe. Eu tomo distância para pular, para ir para mais longe. E aquela mulher ficou lá. Ficou lá. E um belo dia, Ruth capítulo 2, verso 11, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Olha que legal. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, e sua terra natal, ela podia dizer assim, ó vida, ó dia, ó noite, pedi pai, pedi mãe, pedi tudo, ó vida cruel. Talvez você está aqui, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu tio, perdeu avó, perdeu cachorrinho, passou um vendaval na sua vida. E você está aí, assim, eu não tenho mais como fazer nada na minha vida. Essa mulher, ela mudou a história dela. Ela confiou no Deus de Ruth. Ela confiou no Senhor, ela fez do Deus dela, do Deus de Ruth, o Deus dela. E ela avançou, e ela se casou com Boaz, e ela teve uma vida próspera e abençoada. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Ela não conhecia o povo, mas ela conhecia o Deus de Ruth e era suficiente. E para encerrar, irmãos, tem pessoas que dizem assim, é tão difícil ser crente. É tão difícil, tantas tentações. Mas Jesus também foi tentado. E ele não usou do seu poder para vencer Satanás. Ele usou da palavra de Deus. Ele disse, está escrito. Sabe, a palavra de Deus é tudo que eu e você precisamos para não nos conformarmos com esta vida. Porque nela tem a receita para você ser o inconformado. Nela tem a receita para você mudar a tua história. Nela tem exemplo de várias pessoas que se levantaram.
várias pessoas que deram a volta por cima, várias pessoas se tornaram reis do nada. Você quer fazer um caminho inteligente? Comece a ler a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Vamos ficar de pé. Você pode aplaudir o Senhor? Pode.